Sejam bem-vindos ao nosso sexto tempo de oração. Hoje oramos, meditamos e rezamos pela bondade das plantas. Hoje queremos dizer: Louvado sejas, Senhor, pela bondade das plantas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado sejas, Senhor da vida, que criaste o céu e a terra, o sol e a lua, os mares e as montanhas. Vimos diante de ti para reconhecer a tua presença em toda a criação e nos unir em oração e compromisso com o cuidado da casa comum. Leitura do livro de Gênesis. Deus disse: que a terra produza relva, ervas que produzam semente e árvores que deem frutos sobre a terra, frutos que contenham semente, cada um segundo a sua espécie. E assim se fez. E a terra produziu relva, ervas que produzem semente, cada uma segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto com a semente, cada uma segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. Louvado sejas, Deus Criador. Nós vos damos graças pela vossa esplêndida criação. Há cerca de 3,5 bilhões de anos, a água possibilitou um acontecimento ainda mais incrível: o surgimento da vida. O primeiro micro-organismo unicelular capaz de se reproduzir nasceu no mar. E assim começou o milagre da vida. Deus viu que a vida era boa. Louvado sejas, Deus Criador. Há cerca de 2,7 bilhões de anos, as cianobactérias tornaram-se as primeiras produtoras de oxigênio por meio da fotossíntese. Aos poucos, o oxigênio emanado destes seres vivos microscópicos começou a acumular-se na atmosfera. Deus viu que as cianobactérias eram boas. Louvado sejas, Deus Criador. Há mais de 1 bilhão de anos, as células uniram-se para sobreviver e desenvolver-se. Assim nasceram os primeiros organismos multicelulares. A vida começou assim a tornar-se cada vez mais complexa e diversa, incluindo as primeiras esponjas do mar, uma comunidade abençoada de seres vivos que se multiplicaram cada vez mais rapidamente. Deus viu que os seres multicelulares eram bons. Louvado sejas, Deus Criador. Com o tempo, surgiram as primeiras plantas, inicialmente microscópicas em tamanho e depois cada vez maiores. Abençoadas foram as algas que se apresentaram em diversas formas: lodo de lagoa, algas marinhas e até pequeno, médio e gigantes. Deus viu que a alga marinha era boa. Louvado sejas, Deus Criador. Com o tempo, algumas algas costeiras evoluíram para sobreviver fora d'água. Surgiram os primeiros musgos, os pequenos ancestrais de todas as plantas terrestres. Tapetes verdes e macios começaram a cobrir as rochas ao longo das margens. Estes diversificaram-se em várias linhas e eventualmente desenvolveram os primeiros tecidos vasculares, pequenos tubos que transportavam água e nutrientes para o crescimento. Foi assim
que nasceram as samambaias e outras plantas folhosas. Estas reproduziram-se por meio de esporos e, por isso, tornaram-se um pouco mais independentes da água, o que possibilitou que evoluíssem em terra firme para uma ampla variedade de formas e tamanhos. Algumas assemelhavam-se a árvores. Assim, surgiram as florestas primitivas abençoadas que começaram a colonizar a superfície da terra. Deus viu que os musgos e as samambaias eram bons. Louvado sejas, Deus Criador! Entretanto, uma camada de solo começou a desenvolver-se sobre as rochas. Muitos micróbios e fungos, que também evoluíam de maneiras fascinantes, juntamente com outros seres vivos, foram responsáveis por transformar as plantas e organismos mortos em humus. Humus abençoado, que servia de alimento e sustento para as gerações subsequentes de plantas maiores. Deus viu que os solos eram bons. Louvado sejas, Deus Criador! Algum tempo depois, surgiram as primeiras plantas com sementes, agrupadas em cones característicos e com pequenas folhas em formas de agulha, as coníferas. E elas dominaram a paisagem, formando florestas densas, florestas nas regiões mais secas e frias. E assim proliferaram como catedrais espetaculares da natureza, repletas de colunas em forma de troncos de cedros e abetos, pinheiros e ciprestes, algumas delas atingindo tamanho colossais. Deus viu que as coníferas eram boas. Louvado sejas, Deus Criador! Mais tarde, há cerca de 130 milhões de anos, surgiram as primeiras plantas com flores, carregando sementes envoltas num fruto. Uma explosão de cores transformou a face da terra. Estevas, tomilho, alecrim, ervas selvagens, oliveiras, trepadeiras, carvalhos, castanheiros, ameixeiras, todas as impressionantes árvores de folhas largas da floresta tropical, trepadeiras e cates, evoluíram numa extraordinária variedade de aromas, cores e formas. Diferentes solos e climas foram colonizados e as comunidades vegetais da floresta tropical, savana, taiga, tundra, grandes pastagens, florestas atlânticas e mediterrâneas e até mesmo os diversos habitats desérticos do mundo foram formados. Plantas abençoadas com a surpreendente diversidade da sua arquitetura floral adornam e embelezam a nossa terra desde então. Deus viu que as plantas florescidas eram boas. Louvado sejas, Deus Criador! Uau! Que viagem! As plantas têm tanto para nos ensinar. Vamos meditar um pouco sobre isto. Já reparaste que as plantas não têm pressa? Elas nascem, crescem, florescem e morrem, num ritmo próprio, silencioso, profundo, sem alarmes, sem ruído, sem ansiedade. Elas confiam na luz, confiam que a chuva virá, confiam que as suas raízes encontrarão sustento no escuro da terra. Cada folha que se abre é um gesto de confiança. Cada galho que se curva é um gesto de sabedoria. As plantas ensinam-nos a arte de estar,
de absorver o que a vida oferece: sol, sombra, vento, calma, de transformar tudo em beleza, alimento e cura. Elas não competem por espaço, elas coexistem, conversam entre si por raízes, por aromas, por fungos invisíveis. Ajudam-se, amparam-se, sustentam florestas inteiras com redes silenciosas de cuidados. Que bom seria se também nós vivêssemos mais como as plantas, com menos urgência e mais presença, com menos controle e mais entrega, com raízes na terra e olhos voltados para a luz. Que hoje e todos os dias possamos escutar o que as plantas sussurram. A vida é cíclica, a vida é interligada, a vida floresce em quem cuida. Deus Pai, esta é a nossa oração. Deus Criador, nós te damos graças por todas as plantas que dão sementes e todas as plantas que dão fruto. Agradecemos por tudo o que as plantas nos fornecem e oferecem e pelos modos como nos ligam a toda a vida na Terra. Damos graças pelos cereais, frutas e vegetais que comemos e pelos arbustos e flores que enchem as nossas casas e parques. Agradecemos pelo oxigênio que produzem e pela estabilidade que trazem ao nosso mundo. Ao vermos a destruição inimaginável, rápida, de florestas tropicais, pastagens e habitats, pedimos que nos dês coragem para falar pelos que não têm voz e para mudar os nossos estilos de vida. Isto te pedimos por Cristo nosso Senhor. Hoje rezamos pelas florestas do mundo e também pelos povos indígenas, guardiãos das florestas que tantas vezes são perseguidos, torturados e mortos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado sejas, Senhor, por tudo o que criastes com amor. Ensina-nos a contemplar, respeitar e proteger a tua obra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.